económicas que todos os serviços e nós próprios vivemos. Portanto, acho que isso, todos estamos de parabéns. Ainda bem que nos conseguimos juntar. Para mim, só tenho uma parte de frustração, gostava de estar nos outros eventos todos em que nós estive. Pronto, mas conto com os relatos depois disponíveis na página do grupo de trabalho para poder saber também o que é que aconteceu e agora com os relatos destes colegas a nível final. E vou passar aqui à Sónia para ela dizer o que é que aconteceu no nosso grupo. Sim, nós iniciamos o grupo de discussão com 3 questões que figuram no site. A primeira tinha a ver com promover a reengenharia relativamente à formação e à rentabilização dos recursos humanos. Alguns dos pontos que resultaram desse debate estão ali referidos. Primeiro, se realmente partilharmos experiências internamente com os colaboradores, será com certeza terá um resultado muito pertinente para todos nós, dentro das próprias instituições. Também era uma excelente prática partilhar experiências entre as bibliotecas e cujas ações possam servir também para as instituições exteriores, bibliotecas em particular. Depois poderíamos reforçar a participação no programa A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca, que já está implementado, no entanto, isto é mais uma forma de promover também, não é? Porque é uma excelente prática onde podemos aprender todos imenso. A seguir, seria aconselhado estreitar canais de comunicação através da BART e das bibliotecas de ensino superior que possibilitem a troca de experiências e informação à distância. Exemplos, uma colega, a colega Luísa, que referiu um exemplo que, neste caso, abrange uma rede global denominada Laureate International Universities, que poderia ser um exemplo para desenvolvermos no futuro. Para a mesma questão, também surgiu a ideia de promover a maior colaboração entre os diferentes stakeholders internos e externos para promover o potencial, para promover e potenciar a formação de nós. Entretanto, um ponto que também se mencionou para promover na BART, nas bibliotecas na área de bibliotecas de ensino superior, a divulgação de boas práticas através de modelos em vídeo e em pecha-cuxa, ou seja, independentemente da localização, poderiam então todos à mesma informação e ao mesmo conhecimento, e promover o uso das novas tecnologias e partilhar a responsabilidade de diferentes bibliotecas para poderem gerir e coordenar ações de formação partilhada. Segunda questão para o debate foi então como é que a integração em redes de partilha e consórcios podem rentabilizar infraestruturas e potenciar o valor das bibliotecas. Neste ponto, o que surgiu para debate, alguns pontos foram desenvolver esforços no sentido de criar um portal comum, isto para uma pesquisa integrada a nível dos vários catálogos das bibliotecas universitárias. Depois, o segundo ponto, no futuro poderíamos analisar a possibilidade de ter uma infraestrutura comum de catalogação, de registros das funções básicas das bibliotecas. Relativamente à terceira questão para debate, que corresponde ao modo de utilização das novas tecnologias e convivência com os grandes gestores e distribuidores de informação, para aguçarmos aí o engenho e a criatividade na gestão das bibliotecas. O primeiro ponto referido foi que, a partir de uma estrutura agregadora de catálogos ou uma plataforma comum de trabalho, podíamos criar mecanismos de relacionamento com editores e distribuidores e, assim, tornando as bibliotecas entre si parceiras para depois, no ponto seguinte, podermos ter tempo suficiente, ou seja, poder negocial suficiente para exercermos alguma pressão sobre os nossos fornecedores e conseguir alguns negócios mais rentáveis para todos nós.
Ok. A conclusão final, então, do grupo de trabalho tem a ver com o facto de, quanto mais partilharmos os nossos conhecimentos em rede, mais estreitarmos os nossos canais de comunicação, mais podemos unir-nos e mais poder teremos para negociar os mais diversos consórcios ou redes, e essa partilha, um vínculo poderá ser aberto, ou deve ser aberto, um ponto de encontro para partir daí para novos projetos e desenvolver as mais diversas ferramentas. Ora, já agora estou aqui a acabar com um pequeno tópico. A política dos 3 R's, que acho que é importante para acabar este grupo de discussão, para a reengenharia de processos, devemos então reunir, reutilizar e renovar. Era com isto que ia acabar. Obrigada. Vamos dar início a isto, vamos passar. Sim, estás preparado? Estás? Era o seguimento desta sessão, era bom. Obrigado. Nós estivemos a falar de esclarecimentos de como é que se podia fazer, por exemplo, a implementação de um sistema de descoberta, nomeadamente como é que se integrava a informação, desde a integração de catálogo, uma exportação simples até o harvesting, através de um AIMH, ou em casos extremos, de uma implementação à medida de pesquisas para os clientes, de forma a que a solução se adapte ao cliente. Foi também referido como é que era feita, como é que eram escolhidos os registros que se mostravam ao utilizador, por que ordem que se mostravam. Nós disponibilizámos informação sobre o algoritmo de relevância, como é que era calculado e como é que, de facto, o que é que contribuía para que o registro, independentemente da sua origem, pudesse ser mostrado na lista de resultados, ou mais acima ou mais abaixo. Falou-se na autonomia depois na gestão destes recursos e falou-se em cenários em que o cliente faz toda a gestão, de cenários em que o cliente faz a gestão partilhada, neste caso com a EBSCO, ou em casos em que a EBSCO faz toda a gestão e faz toda a parametrização que é necessária. E depois, como é que se mede a utilização destes recursos, não só ao nível de downloads da utilização, mas também ao nível das pesquisas e de que tipo de recursos, como é que eles são utilizados. Falámos dos trials, da possibilidade das instituições poderem efetuar um trial, um teste completamente parametrizável, que se adequa ou não às necessidades, em caso de poderem depois adquirir. O que é feito é que a ferramenta já está totalmente parametrizada, só tem que mostrar depois aos utilizadores e fazer formação. E pronto, foi isto que nós falamos em termos de esclarecimento. Bom, o grupo de literacia da informação foi um momento muito interessante, foi extremamente participado. Há 2 ideias que eu quero retirar daqui. Uma tem a ver com a questão da partilha de tutoriais, a partilha de guias. Esta questão da partilha, porque normalmente nós utilizamos o conjunto de ferramentas dos países anglo-saxónicos e nós temos bom material feito em Portugal e podemos partilhar melhor essa informação entre todos. Isso pode ajudar toda a comunidade. Uma segunda ideia tem a ver com a questão do planeamento, a importância do planeamento, de compreender que a questão do planeamento é estratégico para podermos implementar o processo da literacia de informação. A Tatiana já vai falar sobre algumas das conclusões e sobre a questão do planeamento foi referido igualmente que, para além dos tutoriais, é importante nós podermos ter um dispositivo que possa agregar e que possa reunir tudo aquilo que são boas práticas na área da literacia de informação. E eu dei uma informação que temos trabalhado no trabalho do ensino superior. Há um projeto que está em movimento,
recursos, que é um projeto que tem um nome que se chama Colabora e que pretende criar um portal de recursos que, à partida, são recursos cruciais para quem trabalha, recursos essenciais, recursos de boas práticas para quem trabalha na área das bibliotecas de ensino superior. E uma das temáticas que nós escolhemos logo em primeira mão, e está a ser trabalhado nesse sentido, foi a literacia de informação. Pronto, estas são as duas ideias iniciais e quero agradecer mais uma vez a todos os que participaram neste grupo. Eu agora passaria à Tatiana, que iria dar algumas das conclusões retiradas de todos o contributo. Então, nós estruturamos o nosso workshop com estas ideias e mais algumas. Em termos de conclusões, falamos também dos aspectos ligados à comunicação. É muito importante organizar formação em competências de informação, isso é pacífico, mas a forma como se apresentam estas formações é fundamental, porque se nós dermos um título, literacia de informação, 90% das pessoas não sabem o que é e nem se inscreve. Foi uma das conclusões a que chegamos. Outro dos aspectos discutidos tinha a ver com as competências de informação, como base para o desenvolvimento de objetivos académicos. Todos consideraram que o processo de Bolonha é uma oportunidade para tentarmos incluir as competências como objetivos para o currículo e desenvolvê-las a nível transversal na componente académica. E consideramos também que estas competências devem ser trabalhadas na sua generalidade e não só no pesquisar, selecionar a informação, que é a aposta que nós fazemos fundamentalmente, mas também no relacionar a informação e comunicá-la. Portanto, os nossos alunos sentem alguma dificuldade nisto e isso leva-nos à última parte que discutimos, que tem a ver com as competências do bibliotecário. Será que ele vai passar a ser um novo professor ou será que tem de desenvolver competências pedagógicas? Nós consideramos que sim, mas como os bibliotecários não podem ser também super-homens e super-mulheres e ter todas as competências do mundo, embora isso seja uma grande tentação para as nossas funções, acho que todos temos um bocadinho essa vontade. Temos que encontrar parcerias estratégicas. No caso do meio académico, as parcerias fundamentais são os docentes e tentar conjugar as vontades dos docentes com as nossas vontades para colaborarmos no desenvolvimento académico dos alunos. Não abordamos muito as questões de investigação, embora também fossem importantes. Em termos das parcerias com os docentes, consideramos fundamental fazer com que essas parcerias, em termos de literacia de informação, fossem prévias à formação, ou seja, no planeamento e na organização da formação e também na tentativa de fundamentar a integração curricular, mas também fazer passar esta ideia de que os professores são parceiros fundamentais quando eles integram nas suas próprias aulas a necessidade de utilizar competências, ou seja, acabam por avaliar trabalhos com base no processo de pesquisa, de seleção de informação, de apresentação de informação, que no fundo são aquelas competências que nós estamos a tentar passar nas bibliotecas. Fundamentalmente foram estes os resultados do grupo de discussão, correram muito bem. Daqui decorrem essencialmente duas ideias. Temos que considerar que a planificação do trabalho é muito importante, duas ou três. A comunicação é fundamental, de uma maneira atrativa, e a colaboração com o meio académico, e em particular com os docentes, também é estratégico. Foi isto. Nós éramos o grupo 4, cujo tema eram os consórcios, as redes e as infraestruturas. O que eu vou dizer são as conclusões a que chegamos, não estão necessariamente de acordo com a ordem com que as coisas foram faladas, mas em suma foi isto. A constatação de que a experiência de cooperação tem vindo a crescer, desde aquelas primeiras experiências dos estudos dos perfis das bibliotecas universitárias com vista aos eventuais financiamentos do PRODEP, aquisição de sistemas, depois a experiência da Rubi,
que estruturou muita coisa, embora depois não tenha passado da base das propostas. Depois a experiência da BEON foi uma experiência, quase se pode dizer, um bocado autocrática, porque veio já feita de cima, mas houve uma intervenção ativa muito importante no sentido de as bibliotecas participantes terem feito sentir que também queriam dizer como é que aquilo deveria estar e não apenas aceitar cegamente o que estava a ser proposto. E finalmente agora a experiência mais recente, que é a experiência do RECAP, em que já são as próprias entidades cooperantes que já participam com o seu apoio numa estrutura que é proposta. Portanto, chegou-se à conclusão, pode-se dizer, que esta mentalidade de cooperação se instalou e que hoje em dia já ninguém contesta e já se funciona bem nesse ambiente. A ideia principal que este grupo exprimiu foi que há necessidade de criar canais de comunicação abrangentes para podermos chegar, de facto, a todas as bibliotecas escolares, no sentido de levar propostas e de ouvir sugestões e captar de colaborações. A ideia é agora já imediatamente, já existe uma lista de distribuição das bibliotecas que fazem parte do grupo de trabalho das bibliotecas escolares. A ideia seria agora fazer uma lista mais alargada com todas as bibliotecas que estiveram presentes neste encontro, para depois daí se saltar para alargamentos progressivos da lista com todas as bibliotecas escolares que sejam sócios da BAD e depois mais tarde até com as que eventualmente não sejam sócios da BAD. Neste sentido, este grupo de trabalho já lançou, está a avançar um projeto de atualizar o diretório das bibliotecas escolares e acho que se pode avançar também é uma escola, no fundo este diretório vai agora avançar, já está todo estruturado e nós achamos que se pode avançar com as ditas listas, mesmo que o diretório não esteja completo, mesmo que haja endereços errados, mas a própria ferramenta vai ser depois uma maneira disso se autocorrigir. Esta ferramenta deve ser posta ao serviço do objetivo principal, que é, no fundo, identificar as aspirações, as necessidades das várias bibliotecas e também importante auscultar o que é que elas consideram ser as prioridades. Portanto, dentro dos vários assuntos que ficarem elencados, como é que se deveria avançar em termos de prioridades e em termos de recursos disponíveis. Porque, terceira linha, estes vários projetos são de tipos diferentes. Há projetos que são o que nós chamamos de imediatos, que se podem pôr já a funcionar, porque são mera cooperação, que não exigem nada de especial, além da vontade de cooperarmos. Foram dados vários exemplos, por exemplo, a difusão dos eventos culturais que cada biblioteca está já a organizar, é só uma questão de informação. A ideia de se criar o chamado leitor da rede, portanto, qualquer pessoa que seja leitor de uma biblioteca universitária, ser considerado leitor de toda a rede das bibliotecas universitárias e poder beneficiar dos privilégios, dos direitos e deveres dos leitores. Por exemplo, outro, fazer uma pool com os dados, chamemos estatísticos, que há sobre cada biblioteca, o número de utilizadores, as áreas, os números de volumes, etc., porque são dados que nos estão sempre a perguntar e muitas vezes é importante nós também sabermos os dados das outras bibliotecas. O intercâmbio de duplicados, por exemplo, pessoas que tenham números de periódicos repetidos, em vez de os estar a deitar fora, colocarem também a informação numa pool para quem tiver interesse poder pedi-los. Portanto, são coisas que nós podemos fazer sem qualquer comprometimento, só na base da cooperação. O segundo grupo seriam os projetos que já exigem recursos e que, portanto, já envolvem custos e que, por isso, exigem um comprometimento, chamemos entre aspas, político das entidades de quem nós dependemos, porque teriam que ser depois formalizados para estabelecer esses custos e essa limitação. Também foram dados vários exemplos, por exemplo, a criação de uma plataforma anti-plágio, que só tem interesse se toda a gente participar nela, mas que exige uma estrutura de apoio. A história do empréstimo interno bibliotecário por correio, fazermos circular as coisas com umas condições especiais. A harmonização dos regulamentos, que este género de atividades exige, e o mais ambicioso seria um portal de pesquisa federada. Está um bocadinho ultrapassada a ideia do catálogo coletivo, mas tentámos arranjar um portal onde todos os catálogos fossem acessíveis.
e até se falou de coisas assim mais longínquas, como por exemplo a criação de um armazém coletivo onde estivessem duplicados. Isto é feito a nível mais local, por exemplo na Catalunha, se calhar em Portugal ainda é difícil, devia ser regional. E finalmente uma terceira linha de projetos que são os estudos, que também não é no sentido de se ficar à espera do estudo para fazer qualquer coisa, mas é colocar a necessidade de estudos entre as várias coisas que se pretendem fazer. Foram nomeadamente indicados os estudos sobre a caracterização das bibliotecas e a caracterização dos utilizadores, que é muito importante para nós também depois podermos fazer decisões coletivas. E finalmente foi chamada a atenção que tudo isto pode ser feito a nível de cooperação parcelar, setorial, a nível de cooperação nacional e também a nível de cooperação internacional, porque muitas das coisas que estamos a falar aqui já estão feitas em outros sítios e podemos colaborar e beneficiar dessa colaboração. Foi um grupo muito simpático, correu tudo muito bem. Eu queria só acrescentar uma coisa que acabou de passar. Muitas das coisas que nós discutimos no nosso grupo de trabalho foram também discutidas noutras, porque este grupo de trabalho tem muito a ver também com as questões de fazer mais com menos, tem muito a ver com questões de literacia de informação, portanto, a questão de os materiais que vamos fazendo, porque é que não está disponível para toda a gente. Acabou por eu próprio disse, eu teria estado no grupo de do grupo do Castro, mas tivesse atingido o meu. Definitiva, mas uma proposta de trabalho. Como algumas vantagens, enunciamos a questão da interoperabilidade de sistemas, as possibilidades de importação de registros, a descrição dos documentos nos novos formatos dos documentos eletrónicos e, eventualmente, uma preparação para a evolução para novos sistemas de informação que possam dos técnicos para trabalharem no novo formato, o risco da diminuição da especificidade da descrição que pode acontecer no artigo 21 e a produtividade dos técnicos, pelo menos no início, até que os automatismos que já estão criados se voltem a recuperar. Para os utilizadores, nós achamos que é perfeitamente indiferente, é uma questão essencialmente das bibliotecas e do seu funcionamento interno. Os utilizadores o que querem é encontrar os documentos para eles eventualmente exportar para um formato que possam manipular, seja o Mendeley, Evernote, as ferramentas de gestão de bibliografias, não tanto o formato interno que as bibliotecas estão a utilizar. E colocávamos a questão se faz sentido nós esperarmos que os próprios sistemas e a evolução dos sistemas nos empurrem para uma decisão e nós estamos sossegadinhos à espera que isso aconteça, ou se seremos mais proativos e nos iremos preparar para essa evolução. Para isso, nós decidimos criar, e no grupo decidiu-se criar um pequenino projeto de recolher um conjunto de registros de várias universidades, de sistemas de várias universidades, e fazer experiências de migração e ver como é que a coisa corre, se é possível, se não é possível, se atua e se seria viável expandir isso para todas as nossas bases de dados. Muito resumidamente, foi isto que nós conversamos. Bem, o nosso grupo era o grupo dos espaços das bibliotecas. O que eu quero dizer, só um pequeno apontamento, é que vamos daqui com uma grande responsabilidade, que é o de transformar tudo aquilo que partilhámos, tudo aquilo que falámos, não só no nosso grupo de discussão, mas também durante estes 2 dias, e transformar em boas práticas. No nosso caso, no nosso grupo, nós começámos por passar um vídeo de uma biblioteca dos Estados Unidos, a Ann Library, que vocês podem ter a oportunidade também de ver, estando no site do encontro, e a partir daí falámos se aquele modelo de biblioteca que ali estava tridimensional e titulado a Biblioteca do Futuro, era a biblioteca que nós queríamos para nós, era o nosso modelo de biblioteca, o modelo de biblioteca académica que queríamos. E chegámos à conclusão que é talvez o chavão daquilo que tudo o que nós falamos é que talvez sim, talvez não, porque tudo depende das necessidades específicas de cada utilizador e de cada tipologia de biblioteca e de cada tipologia de universidade onde estamos inseridos.
a minha colega Madalena vai apresentar então agora as conclusões mais em detalhe, e eu só queria agradecer-vos por estes 2 dias que foram extraordinários e por tudo aquilo que aprendi aqui e pela partilha que aqui se andou no ar, e pelas ideias e pela boa energia que aqui se viveu estes dias. Obrigada. Ora bem, então, das conclusões relativamente aos desafios que foram colocados na discussão deste grupo de trabalho, foi reconhecido que, relativamente ao espaço físico, o espaço arquitetónico das bibliotecas, neste momento, é um entrave às necessidades dos próprios utilizadores. Portanto, a forma como as bibliotecas estão concebidas e como elas existem não vão de acordo com as necessidades dos seus utilizadores. Foi também assinalada a importância de se partilharem espaços dentro da própria biblioteca, haver uma transferência de serviços, a centralização, de forma a libertar os profissionais dentro de uma instituição para fazerem outro tipo de funções e que rentabilizem as tarefas e daí também o serviço que prestam aos utilizadores. Foi também dito que as bibliotecas têm de sair do seu próprio espaço. Foram conhecidos novos espaços, sobretudo o espaço virtual, a importância de se fazer uma aposta no desenvolvimento de espaços virtuais. Foi dado por uma colega o exemplo das bibliotecas do CRAI, na Espanha, como centro de recursos e do modo como de facto ideal de funcionamento de uma biblioteca. Mais uma vez, os meios eletrónicos como ferramenta essencial para gerir recursos e atrair novos utilizadores. A importância de se rentabilizar o trabalho dos funcionários e as suas capacidades, a importância dos bibliotecários conhecerem e falarem a mesma linguagem dos utilizadores. Foi reconhecido que a especificidade da linguagem bibliotecnómica, portanto, toda essa especificidade, no fundo, seria de alguma forma um entrave para as necessidades que os utilizadores neste momento expressam. Eles não estão centrados em regras, não se põem o apelido, o nome, portanto, eles querem lançar uma pesquisa e daí ter informação. E, por vezes, os bibliotecários ainda estão muito focados e perdem, entre aspas, bastante tempo nestes pormenores que depois, no funcionamento geral do serviço, não são tão gratificantes, nem os que mais aporte trazem ao nosso trabalho. Portanto, estas regras, a importância de falar uma linguagem comum, portanto, para a interoperabilidade, isso é importante, mas não se restringirem a esse papel. Ouvir e perceber os utilizadores, sentir as suas necessidades, ensinar os utilizadores de facto a pesquisar, organizar os espaços no sentido de rentabilizar e de perceber, de ajudar os utilizadores as técnicas de pesquisa. Aposta também no desenvolvimento de coleções virtuais. Mais uma vez, o espaço flexível e aberto em função das necessidades dos utilizadores. Foi também referido, para além do espaço virtual, relativamente ao espaço físico, que foi de facto o espaço que mais foi valorizado, apesar de se reconhecer a importância de se avançar para o virtual. De facto, as grandes sugestões dos elementos que estiveram integrados na discussão foi, de facto, relativamente à organização do espaço físico. E foram dados contributos como no sentido de alterar a pintura, mudar os livros, portanto, tornar o espaço mais apelativo, não querendo fazer das bibliotecas espaços de estudo, porque muitas vezes são espaços muito acolhedores, que os alunos recorrem a eles porque são, de facto, acolhedores e onde podem estudar. Mas sim, também as duas valências seriam de facto importantes. Ser espaços de facto agradáveis,
atrair utilizadores e depois, a partir daí, com a formação dos próprios utilizadores, atraí-los na utilização de recursos. Importante também referir a aposta na formação dos próprios profissionais das bibliotecas, de modo a minorar a dependência que nós acabamos sempre por ter em relação a outros serviços. A dependência do informático, a dependência dos recursos humanos, a dependência... Foi falado também aqui, também nos outros grupos, que, no fundo, nós devemos ser super profissionais e embarcar numa série de áreas. No fundo, perceber um bocadinho de todo, de modo a minorar a nossa dependência e termos melhores serviços. Para terminar, foi pedido às pessoas que numa palavra identificassem. Pois exatamente, já estava a avançar. Foi falado também na questão de atender aos alunos, aos utilizadores com necessidades especiais. E se, de facto, nós tínhamos espaços que contemplassem estas necessidades. E quando falamos disso, falamos de espaço em que entra uma cadeira de rodas, ou que o utilizador com algum tipo de deficiência física não tenha, diminua a entrada, mas também a questão relativamente aos recursos virtuais. Nós disponibilizamos recursos e os nossos utilizadores têm capacidade para ler esses documentos, para ver esses vídeos. Será que quando nós disponibilizamos recursos eletrónicos temos em atenção as acessibilidades e a forma de todos acederem a elas? Foi falado também a importância das instituições efetuarem, de facto, parcerias com outro tipo de bibliotecas, laboratórios, enfim, também para tentar suprir estas necessidades a nível das acessibilidades. E agora sim, relativamente à identificação do que deve ser uma biblioteca, o espaço de uma biblioteca, foi pedido que as pessoas identificassem 10 palavras-chave. E temos, então, a adaptabilidade, a acessibilidade, a convergência, a hibridez, o ser uma biblioteca em rede, a aposta nas competências profissionais dos bibliotecários, a liderança, serem centros de recursos, ser comunicativa, o facto da portabilidade, tudo isto para ser uma biblioteca centrada no utilizador, que é de facto o grande foco, que deve ser o grande foco de uma biblioteca. Para terminar, acho que é o último. Pronto, eu vou partilhar convosco os resultados do nosso grupo de discussão, métricas vigentes e métricas alternativas e papel das bibliotecas. De facto, as questões iniciais, que aliás estão na página web do encontro, eu vou só referir qual é a utilidade prática das métricas ligadas à investigação no atual contexto de informação. Será a avaliação formal das entidades financiadoras, por um lado, obviamente que sim. Visibilidade na web e prestígio dos investigadores e o prestígio associado, sim. De que forma, e portanto, este grupo de discussão, a ideia era focar-nos no papel das bibliotecas. Era mesmo focar-nos no papel das bibliotecas neste âmbito. E então, os resultados, entre mim, foi um grupo muito animado, não sei se hoje o top 5 dos grupos, o top 2 dos grupos, não foi melhor, acho que não foi bem. O que nós falamos relativamente às questões enunciadas foi que, de facto, os papéis, e esse é óbvio, penso que é o mais óbvio, desde logo, que é o autoteste aos investigadores sobre as métricas, o fator de impacto, a informação que eles necessitam diariamente ou regularmente relativamente aos processos de avaliação formais, seja a nível da avaliação dos docentes, aliás foi uma dimensão muito falada, seja a nível da avaliação dos grupos de investigação e dos investigadores. Estamos aqui, a este nível, a falar muito desta dimensão formal, sujeita a critérios pré-definidos, em que, de facto, nós, como bibliotecas, temos esta dimensão de conhecer, saber do que se trata e prestar a informação adequada sempre que os nossos investigadores e docentes dela necessitem. Falou-se até, a nível da discussão, se esta dimensão, aliás, com alguma das intervenções dos presentes,
caráter também de gestão, em muitos casos até vimos que da própria gestão dos sistemas de informação que servem para a avaliação dos docentes, foi referido também isso. Depois, o outro dos pontos essenciais, para além deste autodesk, foi de facto que irmos mais além significa fornecermos aos nossos investigadores informação mais completa relativamente às métricas e àquilo que de facto os investigadores com mais informação sobre este assunto adquirem, com certeza, conseguiram com certeza posicionar-se de uma forma diferente perante a avaliação a que são submetidos e, portanto, a informação é fundamental através de workshops, sessões de apresentação, de esclarecimento, no nosso serviço de referência que existe em todas as bibliotecas. Portanto, obviamente precisamos nós estar atualizados e informados para prestarmos a informação atual relativamente àquilo que se está a passar a nível das métricas usadas para a investigação. E aqui entram também, obviamente, já as tais métricas alternativas que se têm vindo a falar muito e que já vão mais para além daquilo que é a contagem de citações e o fator de impacto de revistas, muito baseadas na contagem de citações e com todas as críticas associadas, que muitos de nós conhecemos, relativamente ao facto de haver uma certa dimensão de angústia dos próprios investigadores em relação à fragilidade que a contagem de citações pura e simples dá ao processo de avaliação de um investigador, ou seja, o que se tem vindo a falar, literatura, etc., é que tem que haver uma complementaridade qualquer e que não seja apenas a avaliação baseada a nível da investigação no que diz respeito às publicações, apenas em contagem de citações. E nesse sentido, e falando aqui nas métricas alternativas, o que nós achamos todos é que, de facto, como bibliotecários e como bibliotecas de ensino superior, queremos ser mais proativos a nível daquilo que são as unidades de investigação, estar mais próximo dos investigadores relativamente a este nível. Achamos que, para além do autodesk e do fornecimento de informação, devemos, como comunidade, também contribuir de alguma forma para esta flexibilização tão necessária. Ou seja, para que não haja, digamos assim, uma visão unívoca em relação àquilo que são as métricas de avaliação dos investigadores. E as duas palavras é flexibilização e adequação dos critérios de avaliação. Esta é a opinião, uma das ideias que saiu da discussão. Portanto, a adequação também em função das áreas de conhecimento e das áreas de saber, e a flexibilização a nível de inclusão de métricas adicionais que não apenas só a contagem de citações no que diz respeito à avaliação de publicações. E nesse sentido, para terminar, achamos que de uma forma ambiciosa e eu acho, mas realista, ficou patente a necessidade das bibliotecas de ensino superior assumirem um papel colaborativo relativamente a esta questão. Sofremos todos um bocadinho, falou-se também da palavra angústia, e portanto, e então decidimos que também no âmbito do trabalho e no âmbito do grupo que esteve hoje na discussão sobre este assunto, elaborar um documento que proporcione um documento de reflexão, a palavra manifesto não é para dizer, um documento de reflexão que seja do grupo de bibliotecas, das bibliotecas de ensino superior em Portugal, para colocar à entidade financiadora de ciência e às instituições, de forma a termos algum contributo no sentido de prestar informação e movermos um bocadinho as águas relativamente àquilo que está mais que visto que tem que evoluir. E, portanto, ficamos aqui a data de dezembro de 2013 como limite para a realização. Obrigada.